Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. É uma alegria aqui estar com vocês. Eu vi que a casa está comemorando a minha idade, né, João? 31 anos. Não, brincadeira, já estou nos 40 e pouco. Mas é uma alegria, toda vez que um centro espírita celebra o seu aniversário, nós costumamos ficar muito felizes, porque, afinal de contas, nós podemos imaginar quantas almas, sob o amparo dos amigos espirituais, aqui não receberam assistência, esclarecimento doutrinário, encontraram diretrizes para estabelecer na sua vida um sentido mais profundo, sob o ponto de vista da doutrina espírita, que considera, para que cada um possa viver em prol da própria evolução espiritual, que nós precisamos ter em mente a perspectiva da vida futura, da vida espiritual. Nós vivemos em uma sociedade sobejamente materialista, que tem, apesar de tantas religiões e expressões filosóficas na Terra, tem levado as criaturas a uma busca desenfreada do ter em detrimento do ser. Há uma disputa enlouquecida em um jogo de aparências que tem desviado-nos a todos, inclusive aqueles que são adeptos de doutrinas espiritualistas. Há uma dinâmica de consumo sem controle, sem justa medida, e ao mesmo tempo há um jogo de disputa, como se a vida fosse uma competição, um campeonato, mas que nos conduz esse jogo inegavelmente a uma condição de vazio existencial. Nós somos profundamente necessitados de espiritualidade, apesar de tantas opções religiosas na Terra. Porque o caso não é a criatura vincular-se a uma religião, mas é construir na sua vida uma forma de ser e estar no mundo que se traduza como conectada à espiritualidade. Isso só surge na medida em que nós vamos permitindo a nós mesmos a raciocinar em termos de nos considerarmos um espírito imortal que está temporariamente vinculado a um corpo físico. E que o nosso propósito não é simplesmente adquirir, não é simplesmente amealhar recursos, muito menos adentrar esse jogo da busca dos primeiros lugares, ou quem sabe, como preconiza uma sociedade como a nossa, considerada por alguns filósofos como uma sociedade do espetáculo. Quem sabe seja o nosso propósito virar influencer, estar na internet, mostrar para os outros como a nossa vida parece ser boa. Nada disso interessa ao espírito imortal. A vida material, os recursos são meios. E os meios bem orientados poderão nos ajudar à finalidade maior, que é a conquista de nós mesmos,
que é o despertar da nossa consciência a valores superiores. Não aqueles valores que os ladrões podem roubar, que as traças podem roer, que o tempo consome por conta do fenômeno de desagregação da matéria causado pelo desgaste que o tempo promove. Então nós temos oportunidade nesses dias que vivemos, quando um centro espírita celebra seus 31 anos, refletir da importância do centro espírita em nossas vidas, sobretudo porque o espiritismo nos conduz a uma conexão diferente com Jesus. Nas experiências religiosas tradicionais, muitos de nós aprendemos Jesus preso à cruz. Temos a imagem desde a infância, o Cristo morto, o Cristo preso à cruz, o símbolo. E muitos de nós, inclusive, aprendemos um distanciamento daquela imagem. Confundidos que fomos a respeito da natureza de Jesus, ao ponto que aprendemos que Jesus e Deus seriam a mesma criatura, ou o mesmo indivíduo, ou a mesma personalidade. E o Espiritismo tem ensejo de nos fazer compreender que Jesus não é Deus, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como ensina Allan Kardec em a questão 1 de O Livro dos Espíritos. E Jesus é o Espírito mais puro que transitou sobre a Terra, que encarnou em nosso planeta com a missão de nos ensinar as leis divinas e ensinar na melhor pedagogia. É aquela calcada no próprio testemunho. As palavras de Jesus, é bem verdade, são eloquentes, profundas, e nós passaremos algumas encarnações estudando os evangelhos para compreender algum percentual de nível a ser considerado. As suas parábolas, então, há correntes do pensamento na psicologia que vão apontá-las com seu caráter terapêutico. Teólogos se debruçam sobre elas, historiadores, educadores. Mas nós precisamos prestar atenção também em algo que é tão eloquente em Jesus quanto as suas palavras. É o seu exemplo. Tudo quanto ele ensinava, ele vivia. É o protótipo do homem integral iluminado, da criatura em que não há dicotomia entre o saber e o fazer, entre o intelecto e o amor. Apresenta um amor incomensurável, no mesmo nível da sua inteligência. Porque se trata de um espírito puro. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando estuda a escala evolutiva dos espíritos, a escala espírita, vai nos permitir entender que os espíritos puros não sofrem qualquer paixão, qualquer apetite, qualquer influência da matéria. Não se deixam dominar pela matéria, não carecem nesse nível das reencarnações expiatórias e provacionais que nós vivemos, porque eles já não têm mais débitos a resgatar.
Nós estamos na condição de espíritos imperfeitos, que precisamos da reencarnação para resgatar os débitos do passado, da semeadura livre, outrora equivocada, e temos necessidade da reencarnação para avançar em etapas no nosso progresso. São as provas. E segundo ainda o Livro dos Espíritos, nós escolhemos antes de reencarnar, na sua generalidade, do ponto de vista geral, sob a orientação dos nossos benfeitores espirituais e conforme a nossa lucidez ou não, antes de reencarnarmos. Então é uma escolha relativa à condição, à lucidez do espírito na erraticidade, no mundo dos espíritos, mas sempre amparados pelos benfeitores. Daí que quando, na rebeldia da adolescência, a gente diz assim, eu não pedi para nascer. A gente está profundamente enganado. Pediu, implorou, e a gente pode imaginar qual era o nosso estado para querer vir rapidinho para cá nas condições que nós vivemos. Então nós viemos consoante várias necessidades educativas que nós temos. E essas são as provas, as lutas comuns da vida, as vicissitudes da existência. Mas trazemos aquelas experiências mais exigentes, tipo o exame escolar. O exame tem o conteúdo cumulativo. Então, você não estuda para a prova, não se prepara, tira nota baixa, vai em exame. É mais difícil o exame do que aquelas provas. O exame, tu retomas o conteúdo que tu não aprendestes no tempo que era necessário aprender. Nós somos escolares na evolução do espírito. E a cada nova existência, damos um passo na senda do progresso. Jesus passou por essa fieira também, antes de nós. E quando na terra vamos tê-lo conosco, ele já se encontrava na condição de espírito puro. Nasce na terra, pelas vias normais, para nos ensinar o caminho de libertação espiritual, pela vivência das leis divinas. É o que nos ensina Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, em A Gênese, quando estuda a natureza desse Espírito, que é Jesus, o missionário. Mas Allan Kardec vai nos permitir compreender que o Espiritismo é uma doutrina progressiva. E na medida em que vamos aprofundando o conhecimento nela, outras informações se conectam à sua base e nos dão um entendimento ampliado de diversos temas. Entre eles, o próprio Jesus. Porque nós vamos estudar em A Revista Espírita, em uma comunicação do pai da homeopatia, tão criticada e tão pouco estudada, mas Hahnemann, desencarnado, vai dizer que Jesus é o governador espiritual do nosso orbe, fazendo referência ao Espírito de verdade. Leon Denis, o grande filósofo espírita francês, o operário que se fez filósofo, ensina na obra Cristianismo e Espiritismo a mesma coisa. Jesus é o governador espiritual desse orbe. Esse espírito que nós aprendemos a amar e conhecê-lo como Jesus. Emmanuel, na psicografia do venerando apóstolo do amor Francisco Cândido Xavier, numa obra intitulada A Caminho da Luz, traz ao nosso conhecimento esse mesmo ensinamento. Jesus
o Cristo, organizou esse lar planetário que nós nos encontramos. E que no antropoceno, essa era da influência da humanidade na vida terrena, conseguimos acender o sinal vermelho para a emergência climática. Mas ele preparou esse planeta para a gente. Com espíritos, engenheiros siderais, sob o seu comando, nas influências que fazem esses espíritos das mais altas esferas, na composição, na organização da vida planetária, para que um dia, quando adentrássemos ao estágio de humanidade, pudéssemos estar transitando nesse lar escola, em um espírito dessa envergadura, que resolve reemboscar-se à carne, sem ter prova para vencer, no estágio que nos encontrávamos, nem expiações, para nos ensinar a lei síntese de todas as leis divinas, a lei do amor. Vem conviver conosco e vai desenvolver-se numa comunidade simples chamada Nazaré, na Galileia. Filho de um carpinteiro e de uma tecelã. Vai ter a vida normal dos outros meninos, ladeada das suas experiências de consciência, de espírito já em condição de espírito puro. Pois que a dupla vista, a consciência da vida espiritual, era um estado comum para o Cristo. Não tinha, por certo, as limitações que a caixa cerebral nos impõe, que a matéria estabelece muitas vezes, funcionando para nós outros como um escafandro, como uma jaula, que a gente mais ou menos se liberta nas experiências do sono natural ou de desdobramento espiritual. Vai apresentar-se a sua missão pública em torno dos 30 anos. Passa a ensinar a toda a gente que tivesse interesse a partir do seu colégio apostólico a compreender aquela boa nova de alegria, aquela mensagem aguardada há muito tanto quanto era aguardado o Messias divino. O povo tinha sede de uma espiritualidade liberta do dogmatismo imposto pelos sacerdotes, de uma espiritualidade forte, viril, capaz de suportar as pressões do materialismo que o império apresentava com a sua proposição de dominação e de experiência religiosa misturada às formas romanas de saciar as paixões humanas. Seus amigos eram as pessoas do povo. Um que outro com alguma instrução. Todos eles com o coração aquecido pelos ensinamentos da lei, na sinagoga, na cultura familiar, na tradição oral da comunidade. Todos aprenderam que um dia o Pai Celeste haveria de cumprir a sua promessa e, renovando a aliança com a criatura humana, enviaria a Israel o Messias, que restabeleceria todas as coisas,
que libertaria o povo do jugo da águia romana ou de qualquer império opressor, que reordenaria as tribos, que ensinaria a verdade e que levaria, quem sabe, na interpretação daquela comunidade, Israel a alguma supremacia. Se apresenta com uma túnica inconsútil, produzida por sua mãe Tecelã, de vestes alvas, de firmeza na fisionomia, mas uma firmeza que combinava a amorosidade. A sua palavra era de tal forma tocante que era impossível não prestar atenção naquilo que ele dizia, ainda que, com as limitações espirituais que lhes fossem próprias, pudessem, no primeiro momento, aqueles que passavam a segui-lo, não entender propriamente o ensino, na medida em que se passavam os dias e o acompanhavam em seu trabalho missionário, pedagógico, eles percebiam que participavam do momento mais singular das suas jornadas espirituais, sem imaginar que talvez vivesse um momento ímpar para a humanidade inteira. Ivone Pereira, no seu livro Memórias de um Suicida, tem o registro do autor espiritual que diz que quando Jesus esteve palmilhando os passos naquela saudosa Galileia, não houve nos dois planos da vida quem pudesse fazer-se indiferente à sua presença. Os sacerdotes, alguns irritavam-se com ele, revoltavam-se com aquela doutrina refletora das verdades espirituais mais profundas, entregue assim gratuitamente ao populacho, à plebe, ao povo simples. Ficavam confusos, porque habituados a cultivarem dogmas, encontravam no verbo fluente do Nazareno lições de amor e vida que poderiam ser adotadas diariamente para quem quisesse conquistar a felicidade sem necessidade das ritualísticas exteriores do templo, dos compromissos com os sacerdotes, dos ritos e sacrifícios, porque ele resumira o seu ensinamento em duas facetas da mesma verdade: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Firmava a base de uma revolução religiosa, porque até então a salvação, o cumprimento da lei, estaria vinculado ao atendimento dos cultos, aos compromissos ritualísticos periódicos. Mas ele dissera oportunamente que do templo não sobraria pedra sobre pedra. O orgulho daquela raça, o carpinteiro que se fizera rabi, dizia que um dia não sobraria pedra sobre pedra. Convocando as criaturas
a buscar uma espiritualidade que não é da aparência, mas que é da essência e, portanto, é real. Curioso desse rabi diferente é que os fariseus, habituados a deitar verborragicamente as leis divinas em suas aulas, tinham restrições que era comum naquela sociedade com os leprosos, com os deficientes físicos. Aquela sociedade excludente estabelecia como gente de segunda, de terceira categoria os que tivessem algum estigma da hanseníase, a época chamada de lepra, eram riscados do mundo dos vivos, eram abandonados no vale da imundície para morrer. Mas Jesus estabelecia colóquios com eles. E mais ainda, tinha o disparate de curá-los no sábado. Além de não ser um sacerdote, curava-os. E não no dia prescrito para qualquer cura espiritual. Vejamos que Jesus era um pouco do que nós chamaremos hoje de politicamente incorreto, ou religiosamente incorreto. Porque ele vinha quebrar paradigmas. Não se coloca vinho novo em odre velho, dizia ele. A mensagem do Evangelho é uma água fluente, como aquele rio que pode encontrar uma tora enorme no meio do caminho, uma rocha imensa, mas ela será sempre incapaz de bloquear o seu curso pela força das águas e pela sua disposição fluida. Ela vai contornar o obstáculo e alcançar o seu destino. Ainda que aqueles homens se fizessem, os maus religiosos, pedra de tropeço, formassem barreira ao esclarecimento popular, que não era verdadeiramente a sua missão, o mestre ensinava o Evangelho a toda a gente. Os maltrapilhos, os mendigos, cercavam-no com atenção especial, porque eles eram ignorados e o seu olhar não os desconhecia, porque ele era o bom pastor, que era conhecido pelas suas ovelhas, tanto quanto as conhecia e conhece a cada uma delas. Algo que também chamava atenção. Era uma sociedade como a nossa, patriarcal, mas muito ignorante. E tinham as mulheres também como objeto. A lei, inclusive, permitiu o homem dispensar a mulher, o que Jesus um dia referiu como a dureza, como algo resultado da dureza dos nossos corações. A mulher era como uma propriedade. O Decálogo deixa isso muito claro. Quando alguém quiser roubar, aí está lá os objetos, os pertences, os animais e a mulher junto. Porque era objeto. A mulher não falava na sinagoga, não participava dos rituais. Se a mulher tivesse, nos períodos da menstruação, tinha uma série de ritualísticas para atender.
evitando-se o convívio, era considerada, naquele período, impura. E aquela sociedade criava regulamentos para manter a mulher como objeto dos homens. Nós somos herdeiros dessa cultura judaico-cristã, que o Espiritismo vem ajudar a avançar, quando ensina que o Espírito não tem sexo. E ora renascemos como homens, ora renascemos como mulheres. Aí as mulheres pensaram assim, quer dizer que a gente ainda vai viver essa reencarnação miserável de homens? Pensei que o Espírito não regredia. Porque nós vamos sempre renascer, consoante as nossas necessidades evolutivas. Ora homens, ora mulheres, ora numa cultura, ora noutra, ora numa condição socioeconômica, carregando por dentro a herança que nós mesmos construímos ao longo de diversas vidas, entre saberes e vivências, entre lutas de renovação, provas e expiações. Nós somos os construtores da nossa jornada evolutiva. Numa oportunidade, aquela multidão crescia, a fama do mestre avançava, e os pobres, estropiados, abandonados, esquecidos, misturados com as classes mais elevadas, cercavam aquele Nazareno. A notícia se espalhara. Ele houvera ressuscitado do vale da morte a filha de Jairo, que servia ao templo. Era um escândalo. Como podia, se os sacerdotes já haviam realizado os rituais necessários para que ela se despedisse da vida? As autoridades religiosas já haviam dado àquela moça, àquela menina como morta. E no encontro privativo, à luz do dia, aquele pai desesperado, como todo pai, numa condição daquelas. Ah, Senhor, minha filha está morrendo, mas eu creio que se tu ordenares, ela há de voltar à vida. Ele adentra aquele lar, a mãe desesperada, lá fora a multidão que o cercava, os sacerdotes, e com seus fluidos puros, comuns de um espírito puro, envolve a jovem que estava em vias de desencarnação, no estado cataléptico. Talita, calma, menina, levanta. E ela acorda. Para a comoção dos pais, para a perplexidade dos sacerdotes, para a esperança do povo. A notícia correra. E algum tempo dali, uma jovem mulher aspirava a aproximar-se do Messias. Há algumas décadas, ela vivia sofrendo um fluxo de sangue interminável, que lhe colocava na condição subhumana aos olhos preconceituosos e ignorantes daqueles homens. Não pudera ser mãe, não podia conviver
era alijada de circular, pois que aos olhos da lei antiga, que Jesus vinha dar cumprimento modificando-a, ela era considerada uma alma impura, uma estigmatizada por Deus, quem sabe castigada por pecado dos pais, diriam aqueles que enxergavam a vida sob o prisma de uma única existência. Mas ela tinha uma vida reta. Enfrentar a sua luta com a humildade necessária. E ouviu falar desse homem diferente, que não maldizia os sofredores da terra, que amava os desafortunados, os perseguidos, os ignorados e excluídos, sem deixar de amar também os equivocados, na riqueza exagerada, no poder descuidado, na teologia enganosa. Certamente Jesus, como lembra Emmanuel, numa bela página recebida por Chico Xavier, que está no livro O Viajor, certamente Jesus via na criatura além das aparências, e com seu olhar compassivo não via as misérias da matéria, nem tampouco nos congelava nas imperfeições do espírito imortal, porque até a imperfeição do espírito é também impermanente, é condição transitória, porque somos todos vocacionados à condição de um dia nos tornarmos espíritos puros. Sonhava ela, quem sabe eu possa ao menos tocar a borda da veste do mestre. Não é necessário que ele fale comigo, conjecturamos que possa ser ou ter sido o raciocínio dela. Importa que eu possa tocar-lhe a veste, e certamente ele há de curar-me. A multidão se acotovela, os discípulos procurando proteger o mestre, e é que ele diz que sente sair dele alguma virtude. Pergunta a Pedro, que na sua postura agitada: Pedro, alguém me tocou? Ah, Senhor, com essa multidão, como é que a gente vai saber quem te tocou? E ele se volta àquela mulher agachada ao chão, perplexa, porque sentira algo diferente. E conforme anota o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, minha filha, a tua fé te curou. A fé dela havia curado. O sangramento cessara. A emoção é indescritível. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Nós precisamos observar esse caso muito simples, que está no Novo Testamento, como uma lição de humildade e fé que nos conduz à cura interior. Porque Jesus, é verdade, não veio curar corpos. Os recursos das curas espirituais eram para despertar-nos às leis espirituais da vida que ignorávamos a despeito das tradições religiosas. E nós precisamos lidar com as nossas imperfeições com humildade.
Reconhecer que temos muito a aprender e que somos potencialmente melhores do que temos sido. E a despeito de nossas mágoas, ressentimentos, revoltas e dores, erros, falhas, más escolhas, como espírito imortal, nós estamos sob o influxo de outra lei espiritual, que é a lei do progresso. E a cada dia podemos estabelecer escolhas melhores para nos tornarmos criatura melhor, porque para isso que nós estamos na Terra. Para progredirmos intelectual e moralmente. E ninguém é faltoso, é criminoso, é drogado, é violento, é prostituído. Está. E quando quiser pode deixar de ser. Num processo de reeducação própria, de reforma íntima, de análise das próprias imperfeições, de busca de desenvolvimento diário de alguma virtude que é necessariamente uma disposição para o bem que todos podemos e devemos desenvolver. Porque somos potencialmente espíritos capazes de alçar a condição de espíritos puros um dia, pelas melhores realizações dos dias de hoje. Fé, humildade, é não nos colocarmos acima do que somos. É reconhecer que nós somos espíritos imperfeitos. Erramos, mas podemos acertar, se quisermos. Vamos errar mais do que acertar, tudo bem, desde que a intenção seja acertar. Desde que nós não caminhemos pela hipocrisia, que não é um atalho para a felicidade, pelo contrário. É um caminho direto para a construção de uma consciência culpada e ultrajada. Se a gente sabe o caminho reto, deveremos andar no caminho reto, que é o caminho do Evangelho, fazendo aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas fé no Espiritismo não é uma crença cega. Aquela mulher já havia visto e ouvido falar de outras curas, dos potenciais do divino amigo. Ela usou a lógica. Certamente, chegando até ele, vou sofrer-lhe a influência saudável. E como para Deus nada é impossível, vou melhorar. Fé é compreensão. Fé é entendimento que é possível que as circunstâncias sejam alteradas pelas nossas escolhas, pela bondade divina, que está sempre estendendo a sua solicitude sobre todos nós. Às vezes a gente nem faz ideia. Mas nós aqui podíamos nem estar aqui, não é, João? Quantas vezes nós vivemos situações que parece que foi por um triz? Quantas escolhas que foi na última hora que a gente fez a melhor escolha? E aí tem a ação da espiritualidade, do nosso anjo da guarda, em nome de Deus, nos chamando para caminhos melhores. É só a gente voltar à memória. Às vezes uma página, um livro, um programa de TV, o vizinho, que a gente descobriu que gostava daquelas coisas, aqueles negócios de espiritismo, conversou com o vizinho. E aí ficou mais espírita que o vizinho foi só instrumento. É a esposa que leva o marido vira um espírita de carteirinha. E ela, meu Deus, criei um monstro, agora eu quero ir todos os dias no centro. Foi instrumento da espiritualidade para nos mostrar o caminho mais coerente com nossas necessidades evolutivas. Portanto, meus amigos, sempre é tempo de reencontro com Jesus.
Muitas vezes nos desencontramos com Ele, sobretudo quando a gente se desencontra do coração do próximo, do entendimento com o próximo, do auxílio ao próximo. Mas através do próximo, sempre é uma oportunidade de reencontrar com Ele. Fica esse recado, essa mensagem que nós gostaríamos de deixar. E também fazer um convite. Nós temos hoje uma alegria particular, que é de trazer aqui a primeiro centro espírita que recebe o livro Reencontro com o Mestre. E é bom deixar bem claro, esse livro nós cedemos em contrato todos os direitos autorais para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ao finalzinho, quem quiser, o livro está lá à disposição, está sendo comercializado pela Casa Espírita, e nós nos dispomos a deixar uma mensagem, um recado, que o povo costuma chamar de autógrafo, para aqueles que quiserem adquirir a obra. Todo o recurso advindo desse livro, e a gente fala assim, sem vergonha mesmo, porque não é para a gente, é para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e naturalmente o percentual fica para o Centro Espírita. Essa obra foi escrita por mim e pelo nosso companheiro Felipe Mascarenhas, do Rio de Janeiro, hoje reside no Rio de Janeiro, que apresenta conosco o programa Espiritualidade na Obra de André Luiz, que passa por uns 6 canais pelo YouTube. Essa obra nós fizemos algumas reflexões em torno do Evangelho e convidamos os companheiros, quem quiser conhecê-la, adquiri-la, nós vamos estar lá à disposição. Profissionalmente eu sou professor, que estou em licença profissional para produzir a minha pesquisa de pós-doutorado. Então é sempre bom deixar claro essas coisas para ninguém confundir. No Espiritismo, sim, a gente trabalha como voluntário. E a obra é para a divulgação da doutrina. Agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês, de deixar esse singelo recado sobre espiritualidade, e desejamos a esse centro espírita que nos abriga nesse momento, que venham aí alguns deceios, e quem sabe, deixa eu ver, 60, 100 anos, tem que fazer uns 69 anos ainda pela frente. Eu venho desencarnado, mas eu venho. Tá? Fiquem com Deus, obrigado aí pela atenção de vocês.